Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, inovação, economia, tecnologia e muito mais. E no programa de hoje eu recebo com muito prazer Paulo Soprana. Ele é sócio fundador da Fato Capital. Paulo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Um prazer recebê-lo, ainda mais que você é jovem, mas já tem uma história muito bonita, de muito aprendizado nessa área das finanças. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Como você falou, são 14 anos já nesse mercado, né? Você disse 14 anos como se fosse pouco tempo. É pouco tempo para o mundo dos investimentos, para o mundo da economia, para o mundo dos negócios? Eu diria que não é pouco tempo, né? Mas a gente sempre está aprendendo muito. Ninguém sabe de tudo, né? E quando se trata de investimentos, o longo prazo é, de fato, o grande segredo, né? Apresenta para nós, Paulo, por favor, a Fato Capital. Bom, a Fato Capital é um escritório de investimentos especialista em público de alta renda, né? E basicamente a gente ajuda ao investidor a simplesmente investir melhor. Quando a gente pensa no futuro, a gente tem os investimentos como um meio para se alcançar algum objetivo, seja aposentadoria, uma aquisição de um imóvel, mandar os filhos morar no exterior, algo desse sentido. Infelizmente no Brasil a gente não tem uma educação financeira muito aprimorada, né? E o nosso trabalho é justamente caminhar ao lado do nosso cliente e ajudar ele a tomar as decisões de acordo com o perfil dele e pensando justamente no futuro e tentando enquadrar ele ali em questões tributárias, sucessórias. Então, a gente, mais ou menos, é um super parceiro do investidor e a gente tem um propósito muito grande que é ajudar o brasileiro a investir melhor. E vocês estão presentes na região Nordeste? Conta um pouco da estrutura. O nosso escritório ele foi fundado em 2019, né? A gente tem escritório em Salvador, aqui em Maceió, Belém do Pará, Teresina, João Pessoa, Fortaleza. A gente atua também no interior da Bahia, Barreiras na Bahia, Vitória da Conquista, também Juazeiro do Norte, no Ceará. E em 2020 a gente foi inclusive eleito como o melhor escritório de investimentos. Nós somos um escritório reconhecidamente pela XP, um escritório private, e também a gente tem um selo de governança, que é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Hoje temos 2 bilhões sob custódia, distribuídas em várias famílias em que nós atendemos, e todos os sócios eles têm uma longa carreira por instituições financeiras, né? Então, apesar de você falar que 14 anos é muito tempo, né, bastante tempo, mas eu tenho um sócio que tem mais de 20 anos no mercado financeiro, outro com 25 anos, e temos especialistas também em cada área. Eu tenho um especialista para falar sobre questões patrimoniais com o nosso cliente, especialista de renda fixa, renda variável. Então, a gente tem que ter uma gama que forma um comitê para tomar decisões para ajudar o nosso cliente a investir melhor, organizar o futuro melhor, né? E graças a Deus tem dado certo de lá para cá, né? Que bacana. Vamos aproveitar tudo isso que você falou, Paulo, para explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, esse mundo dos investimentos. Porque durante muito tempo, eu que fui caixa de banco, para mim investimento era poupança e acho que ainda é o pensamento de boa parte dos brasileiros. Fala um pouquinho disso para nós. Então, esse é um bom ponto, né? Inclusive, a gente tenta lutar para tentar tirar o brasileiro da poupança, que veja, a poupança hoje, ela rende em torno de 0,5% ao mês. Então, a gente está falando aí de 6% ao ano, aproximadamente, tá? E hoje, com uma taxa de juros a 15% no Brasil, qualquer investimento conservador, como um CDB de um grande banco, um LCA ou uma LCI, por exemplo, você vai ter um rendimento quase que mais do que o dobro da poupança. Quando você fala em investimento conservador, você está se referindo à renda fixa? A renda fixa, perfeito. Eu sempre gosto de frisar que cada investidor tem um perfil. Tem aquele investidor que gosta de comprar ações, só que ele entende, ou ele tem que entender que existem riscos ali com aquele produto, né? Da mesma forma que as ações podem subir 50% em um ano, elas podem também cair 50% no mesmo ano, como aconteceu, infelizmente, na pandemia, né? Quando a gente fala de produto conservador, de fato é renda fixa. A gente tem o próprio Tesouro Direto brasileiro, que o risco é Brasil, tá? Teoricamente é o mais conservador possível, que está rendendo em torno de 14% ao ano.
certo? Então não faz sentido para o investidor estar na poupança rendendo a 6. Mas qual que é o grande desafio? É a parte realmente da educação, né? A gente cresceu, nós crescemos vendo nossos avós, nossos pais colocando dinheiro na poupança. E para a gente mudar isso é muito complicado. O ser humano não gosta de mudança. Eu já ganho dinheiro trabalhando, o que eu faço? Vou e coloco meu dinheiro na poupança e está tudo certo. Só que quando eu vou olhar isso daqui a 30 anos, quando eu for me aposentar, vai fazer diferença. E tem um dado bem interessante, que eu uso em algumas apresentações, que R$1 milhão investidos durante 30 anos a uma taxa de 10% ao ano, a gente está falando aí de mais ou menos 17,5 milhões acumulado em 30 anos. Se eu melhoro 1% só, dos 10% de rentabilidade eu vou para 11%, eu vou ter lá na frente mais ou menos 22,5 milhões, tá? A gente está falando de uma diferença de 5,5 milhões aproximadamente a mais de rendimento com apenas 1%. Agora você imagina, Mauro, uma poupança que rende mais ou menos 6% ao ano, contra um produto, um CDB de um grande banco, um título do Tesouro que renda 14%. A gente está falando de mais ou menos aí uns 8% no mínimo de rentabilidade a mais em um ano. Imagina 10 anos, ou 20 ou 30 anos. Então essa conta que eu acabei de citar aqui, ela vai muito mais para cima, né? Então o grande desafio hoje é conscientizar o brasileiro de que existem outros instrumentos que ele pode estar usufruindo e tendo um retorno muito melhor lá na frente. Dá para dizer então, Paulo, que tudo deveria começar no banco escolar, com as crianças, pensando já nisso, em educação financeira? Sim, graças a Deus hoje a gente tem uns pais que estão com essa visão mais aprimorada, né? Os filhos já estão fazendo gestão de mesadas, aqueles que recebem, né? E eu conheço diversos pais, né, amigos, que os filhos já têm uma caixinha numa corretora ou no banco, que já começa a guardar o patrimônio, já tem esse contato com o dinheiro muito melhor do que foi na minha época, provavelmente na sua, né? Então, assim, até tem aquela brincadeira, né, que o pessoal fala, para que eu vou aprender equação de segundo grau, Bhaskara, enfim, que eu não vou usar. E, de fato, assim, hoje, a matéria tão importante quanto qualquer outra é saber lidar com o dinheiro, porque a gente trabalha e precisa do dinheiro. Então, o dinheiro é o que, teoricamente, move muita coisa, move nossa saúde, nossos relacionamentos também. Conheci diversos casais que tiveram problemas por conta das finanças, né? Então, assim, o dinheiro hoje é um grande motor na nossa economia e no mundo como um todo. Então, se a gente tivesse uma educação prévia, né, lá de pequeno, como ter o contato com isso, como não se endividar, né? Hoje também um grande problema é que a gente não sabe gastar dinheiro. Cartão de crédito, o pessoal fala, é um perigo. Na verdade, se você tiver controle, ele pode ser um grande aliado. Até vou citar um exemplo bem breve. Se você vai fazer uma compra de uma televisão que custa R$1.000 à vista, tá? E não tem desconto, né? Geralmente algumas casas não dão mais desconto, e parcelam em 10 vezes o mesmo valor de à vista. Se você compra parcelado em 10 vezes, você está deixando os seus R$1.000 que você teria aplicado, e todo mês você pega a parcela de R$100, resgata da sua aplicação, paga a fatura do cartão. No outro mês, de novo, você vai fazendo esse fluxo. Só que enquanto você vai resgatando apenas R$100 por mês, o seu R$1.000 inicial estava ali rendendo. Então, mais ou menos aqui, trazendo uma conta boba, né? Se a gente imaginar 10% aí sobre esse R$1.000, não dá exatamente R$100 porque você vai fazendo os resgates. Mas vamos colocar aqui que dê, sei lá, R$70. Então, você economizou R$70 sabendo utilizar o cartão. Inclusive, tem muito cartão de crédito que dá milha aérea, cashback. Então, se o brasileiro souber usar com responsabilidade, consegue-se ter um futuro bem mais tranquilo. Não utilizar, mais outra brincadeira, né? O pessoal fala, eu recebo 3 mil por mês e o banco me deu 3 mil de limite, então meu salário é 6 mil, né? Então tem que ter muita responsabilidade, mas de fato o que eu defendo muito é a parte educacional. Que bacana. Será que o erro que até nós do jornalismo cometemos foi associar investimento à bolsa de valor, aquele comportamento de risco? Então as pessoas ficaram com medo, como você disse? Olha, eu acho que o brasileiro ele foi ensinado a tentar ganhar dinheiro muito rápido, tá? Então, se eu falar para o investidor, olha, você vai receber aqui 1% ao mês, tranquilo, ele acha pouco.
né? Só que ele não entende o poder do longo prazo, que até que eu te falei a importância do longo prazo no investimento. É a mesma coisa você vai comprar um terreno. Você compra um terreno hoje, mas você não espera que ele vai valorizar amanhã, ou que ele vai subir 10, 20, 30% de um para o outro. Você sabe que daqui a 10 anos, ou 20 ou 30 anos, aquele terreno que você comprou hipoteticamente por 100 mil, vai valer, sei lá, 500, 600 mil reais, né? Então tem que se ter essa consciência. E o brasileiro, ele quer, o exemplo claro aí é o tigrinho, né? Jogos de azar, que atrai muito mais gente. Porque o ganho é muito mais imediato. Aliás, a sensação do ganho, né? Porque todo mundo sabe que é um jogo de azar. Então, eu acho que a questão que você falou do jornalismo, acho que é mais relacionado a como o brasileiro se comporta. De querer de forma mais imediata, porque tem conta para pagar, ele entende que não tem um tempo de 10 anos para conseguir guardar dinheiro agora. Então, ele tem que achar uma maneira de ganhar dinheiro mais rápido. Inclusive, no meu Instagram, eu posto alguns conteúdos ali informativos sobre investimentos e tudo mais. E quando eu fiz um post para fazer um teste, falando assim, quem quiser entender como ganhar 10% ao mês, me manda uma mensagem. Né? Ixi, minha caixa de mensagem ficou cheia. Não existia isso, obviamente, né? Deixar claro aqui também. Qualquer promessa de rentabilidade já pode saber que é algum tipo de golpe, isso não existe. Não tem milagre. Não tem milagre, né? Então, de fato, assim, é a necessidade que o brasileiro tem de tentar ganhar dinheiro rápido, muito por conta, não soube lidar com dinheiro no passado, se endividou e, de novo, ele não tem tempo para investir, para esperar o investimento maturar. E muitas vezes o brasileiro ele acha que tem que investir o que sobra. Eu também falo para todo mundo, tem que se criar uma falsa despesa. Assim como você paga água, luz, telefone, a feira, você tem que deixar uma parte ali como se fosse uma despesa que debita da sua conta, né? E aí hoje também está muito democratizado, investimentos não é só para ricos e milionários, né? O Tesouro Brasileiro, inclusive, ele abriu investimentos a partir de R$55 por mês, então assim, fica mais acessível para muita gente. Então, eu acho que é um pouco disso tudo que traz essa questão do pessoal imaginar que investir é só risco, né? Porque o risco existe porque ele tem um prêmio para ser entregue. O que eu quero dizer com isso? Se você investe em ações e pode ganhar 20%, existe um risco grande disso não acontecer, né? Então, investimentos de risco, eles trazem mais retorno quando dão certo e bem avaliados por conta do risco que eles entregam, né? Não tem, assim, receita de bolo. E até uma coisa que eu falo muito, que fica de recado aqui que eu acho importante se existisse algum investimento que eu vi no Instagram, ou que você tenha visto também no qualquer canal, que pareça ser atrativo, que vai te dar 5% ao mês, 10, 20%, você pode ter certeza, Mauro, que os bancos do nosso país estariam investindo nesse mesmo produto. Então, assim, a gente não é o sortudo de ter encontrado, nossa, apareceu essa oportunidade incrível aqui para mim, né? O mercado não é bobo, né? O mercado já está sabendo, já viu e já estaria comprando esse negócio. Eu, Paulo, já estaria sugerindo para os meus clientes. Então, assim, tenha muito cuidado com isso, né? Que é o que, de novo, é a parte educacional que a gente, às vezes, na correria, acaba se enganando ali, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir educar melhor o brasileiro. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, Paulo, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta eu quero contar um pouquinho também da história, gente, do Paulo, que ele agiu, acho que ele não teve o perfil moderado na atitude que ele tomou, não. Vocês vão entender essa história depois do intervalo. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui.